Beleza. Então a gente já fez a nossa tarefa de extrair e a nossa tarefa de transformar. E agora eu vou introduzir um outro operador aqui para a gente ver o uso, né? Não só do Python, mas de outros. Então aqui, pessoal, a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer um create table lá no nosso Airflow. Perdão, a gente vai fazer um create table no nosso Postgres, que é o nosso Postgres lá do Airflow. O que acontece? Como o nosso desejo é carregar esse dado numa tabela, a gente quer que a gente tenha lá um dataset, uma tabela basicamente populada no Postgres com esses processamentos, a gente tem que criar essa tabela. E sim, a gente pode criar manualmente, a gente abre, por exemplo, o Dbeaver, a gente acessa o banco, cria a tabela, define tipo, mas, como engenheiro de dados, o nosso papel é sempre tentar automatizar o máximo possível das operações para que, sei lá, numa eventual migração, talvez a gente vai desenvolver isso e quer aplicar em algum outro lugar, algum outro cliente, a gente já tem essa tarefa de criação automatizada de certo modo, para a gente não precisar ficar, talvez, enfim, salvando arquivos, alguma coisa do tipo. Então, eu já deixei separadinho aqui pra gente o DDL que a gente vai utilizar. Então, o DDL é aquela ideia do Data Definition Language. Então, lá dentro do SQL, né, a gente define um create table desse modo. Então, é basicamente, pessoal, as colunas que a gente tem ali em cima: data, fechamento, código moeda, tipo, descrição, taxas, paridades e o nossa data processamento, que aqui ela vai ser uma timestamp. E aqui, nosso DT, fechamento, vai ser o nosso dado do tipo date. E aqui embaixo a gente vai ter como PK, basicamente, a data do fechamento e o código da moeda. Por que que isso aqui é importante? Porque a gente não pode ter para a mesma moeda, no mesmo dia, mais que um fechamento. Ele é só um. Então eu vou ter várias datas de fechamento para uma mesma moeda, só que elas não podem ser, enfim, o mesmo dia, a mesma moeda ter dois fechamentos. Então aqui a gente já deixa isso no create table definido. É um modo também de a gente garantir integridade dos dados. E aí, pessoal, novamente, o Airflow ele é um orquestrador e ele utiliza operadores para fazer as tarefas para ele. Então aqui a gente vai utilizar um Postgres Operator, que é justamente isso. Ele é um operador onde a gente consegue interagir com um banco Postgres. É aqui, a gente vai criar essa tarefa chamada Create Table Postgres. O Task ID que vai aparecer para a gente lá na interface também é esse. A conexão que a gente vai configurar lá depois, eu vou mostrar para vocês aonde que a gente faz, é essa aqui, Postgres Astro. Aqui é o SQL que eu vou passar para executar lá dentro. E aqui, DAG igual a DAG, que é justamente para a gente registrar, vou dizer assim, essa tarefa na nossa DAG. E por último, agora que a gente já criou efetivamente a tabela, né, na nossa sequência, a gente vai poder fazer a carga desses dados lá para dentro. Já deixei separadinho aqui a lógica disso, para a gente conversar um pouquinho sobre uma técnica, eu vou dizer assim, para a gente fazer essas cargas, que é justamente o upsearch, que é um update barra insert. Então, criei aqui uma nova função chamada load. Assim como anteriormente a gente retornou o CSV lá no comecinho, aqui no final, dentro de transformar, nessa linha 95, a gente está retornando um data frame, não uma string, um CSV. Então, primeira linha aqui, a gente vai acessar esse data frame. E aqui, nesse table name, é o nome da tabela que a gente vai ter lá dentro do nosso Postgres. E aí, pessoal, eu usei aqui um outro benefício, vou dizer assim, uma outra vantagem, um dos motivos da gente utilizar, por exemplo, também o Airflow, que é o quê? Lá em cima, além do operador Postgres, a gente também importou esse Postgres Hook. Esse hook geralmente serve para te poder fazer algumas operações ali dentro. E aqui dentro, pessoal, o que a gente vai fazer? Então a gente vai criar esse hook na linha 134, a gente vai passar o esquema e vai passar a conexão. E aqui, nessa linha 136, a gente vai fazer o que basicamente? A gente vai transformar cada linhazinha do nosso data frame numa lista. E essa lista a gente vai utilizar o Postgres hook.insertRows. Então a gente vai inserir tabelas no banco de dados
com esse hook. E o que que é legal disso aqui, pessoal? A gente passa como argumento cotações, a gente passa como argumento também as linhas que eu quero, obviamente, inserir lá dentro. E aqui a gente tem um comportamento interessante, que é o quê? O conjunto de replace index e target fields vai fazer para gente algo que a gente chama de upsearch, que é basicamente a gente poder realizar um update mais um insert. Qual que é a brincadeira? Se a gente reprocessar talvez um período passado e esse dado já existe lá dentro, então aquele código de moeda naquela data já ter uma cotação, ele vai fazer um update. Ele não vai inserir um novo registro, tanto que nem poderia por causa das PKs. E caso aquele código de moeda não exista para aquela data, ele vai inserir aquele registro dentro da tabela. Então esse index aqui é justamente isso, que ele vai utilizar lá na cláusula do upsert dentro do Postgres para fazer essa operação. E o target fields é basicamente o que a gente vai atualizar. Posso atualizar talvez um pedacinho só do meu dataset ou posso atualizar ele como um todo, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui. Então é mais ou menos isso. E aí, para a gente finalizar aqui agora, pelo menos a parte de codificação, a gente também vai transformar isso aqui num Python operator, numa carga aqui, né, de load, a gente vai carregar esses dados lá dentro, passando minha task ID, a função que eu vou utilizar, prover o contexto para a gente poder acessar aqui em cima. E no final das contas, pessoal, agora entra o quê? A gente criou esses operadores, mas eles estão meio perdidos ali, né? Eles não têm uma ordem. Se a gente parar para pensar no que é uma DAG, no que é um processo, tem que ter, né, uma sequência ali. E como que a gente pode definir essa sequência? De uma maneira simplificada, eu vou mostrar o modo aqui clássico e vocês vão ficar também com o código para documentação do Taskflow API, que é um pouquinho diferente. E é nesses pontos que mudam o jeito de escrever o código. Mas vou usar o modo clássico aqui, que é onde vocês vão encontrar novamente mais documentação e é onde vai ser mais simples, talvez até para vocês iniciarem. Então, primeira tarefa que a gente vai fazer é a nossa extract task, que é a tarefa que a gente criou lá em cima com o nosso Python operator. Posteriormente, a gente vai chamar a nossa transform task. Posteriormente, a gente vai criar aquela tabela, caso ela não exista, né? Então é o nosso create table Postgres. Deixa eu conferir se o nomezinho que a gente deu foi esse. Tá aqui. Top. Create table Postgres. E por último, na nossa sequência aqui de operações, a gente vai fazer o nosso load task. Vou salvar isso aqui. E assim que salvar, a gente vai dar uma olhadinha lá na interface do Astro, como que isso vai ficar. Bom, pessoal, e aqui, já dentro do Airflow, a gente já viu que a nossa DAG apareceu. Então aqui agora eu tenho um novo processo, que é o nosso cotações aqui, Banco Central Brasileiro clássico. Se eu clicar aqui na segunda abinha em grafo, a gente consegue ver já os nossos Python operators, o nosso Postgres operator e a nossa sequência aqui de tarefas. Lembrando que sim, esse é um exemplo bem simples, onde basicamente uma tarefa dispara a próxima, mas você pode criar aqui uma série de dependências bem complexa e rica, dependendo de tarefas antecessoras, predecessoras, ter talvez um sensor que dispara isso automaticamente em algum momento, ter alguma lógica aqui que vai escolher uma ou outra tarefa. Então aqui é o exemplo mais simples para a gente ter esse nosso primeiro contato, mas tenham em mente que vocês podem organizar esse fluxo de qualquer modo, basicamente. Aqui em administração, a gente não pode esquecer de nas conexões, eu já testei aqui para a gente ganhar um tempinho, a gente criar essa conexão. Então, o meu Airflow precisa, de certo modo, né, enxergar esse Postgres. Esse é um dos motivos até de a gente utilizar o próprio Postgres, eu vou dizer assim, que vem junto com o Astro, para a gente não precisar configurar um banco externo ali. Então, aqui, basicamente, a gente cria um ID, a gente escolhe o tipo de conexão como Postgres, a gente passa aqui host, database, login, password e porta. Lembrando que esse host aqui, o Postgres aqui, né, através do Astro, ele roda ali localmente para a gente na porta 127.0.1, só que como a gente está dentro do Docker, acessando, esse aqui é um hackzinho, vou dizer assim, para a gente poder acessar esse, esse banco de dados.
Então fechou, vou salvar. A gente vai voltar para cá. E eu precisei alterar um ponto aqui, pessoal, que eu vou até compartilhar com vocês, que é importante. Esse catch-up falso, ele estava dentro desses argumentos padrões aqui. Só que na hora que eu habilitei a DAG a primeira vez, eu vi que ele não respeitou. Aí eu dei uma olhadinha lá na documentação, ele tem que ser informado realmente a nível de DAG. Ele não pode entrar a nível de argumento padrão, vou dizer assim. Então eu removi ele daqui e simplesmente coloquei ele aqui embaixo, para a gente poder ter esse comportamento nesse momento, que é não, né, fazer o backfill, a gente não voltar lá de trás executando todas as tarefas para todos os dias. Já deixei aqui o nosso Debeaver, já conectei no banco de dados, então só mostrando aqui, né, em editar conexões. Estou acessando aqui localmente, porta, usuário e senha, fechou. Então aqui nos databases, a gente vai criar um novo database, Astro, para a gente não utilizar o próprio database padrão que tem ali. E dentro desse Astro, então, se a gente abrir aqui, verificar, público, tabelas, está vazio, não tenho nada aqui. Então a gente vai vir aqui, a gente vai habilitar essa DAG, ela já vai executar uma vez só, então ela está executando aqui, né, referente ao dia atual. E perfeito, ela rodou, tudo verdinho, no princípio deu tudo certo. Então vamos lá dentro do banco, agora a gente vai vir aqui em tabelas, né, a gente vai dar um refresh, a gente viu que, opa, peraí, temos uma tabela nova aqui, uma tabela de cotações. Então se a gente fizer um select asterisco from cotações, a gente já tem aqueles dados que estavam disponíveis lá no site, ó. Então data fechamento, ele é do tipo date, fechou certinho, a gente tem os nossos dados como string, como floats, o nosso timestamp aqui, ó, que é a data de processamento. Show de bola. Então, aqui está num timestamp, né, um pouquinho avançado, a gente poderia tratar até inclusive isso. Agora são 8 horas e 40 aproximadamente. Aqui ele está num 3 horas, que é a diferença de fuso horário. Então isso é coisas importantes também que a gente tem que se atentar quando a gente está trabalhando e fazendo essas cargas, para que a gente tenha um dado fidedigno.